Noite, pessoal do EJA 1. Bom, minha gente, vamos dar continuidade à nossa explicação da nossa aula, certo? Na aula anterior, nós frisamos o tópico da cultura indígena, bem como da cultura europeia e o contato tanto dos índios como dos europeus. Como se deu esse contato, se foi pacificamente, se não foi, como começaram a estranhar a cultura um do outro e como sempre, como foi implantado o sentimento de superioridade por parte dos europeus, pois eles acreditavam que a cultura indígena era inferior e que eram seres que precisavam ser civilizados, que precisavam aderir à cultura deles, dos europeus, aos seus costumes e abandonar toda a sua cultura e tradição que eles já tinham, no caso os indígenas. Então, assim, minha gente, estamos no processo de estudar a conquista, a colonização, certo, do Brasil, bem como a resistência dos indígenas às disputas, às guerras que foram travadas para que os portugueses conquistassem de vez o território brasileiro. A princípio, como sabemos, o contato deles, quando foi o primeiro contato, foi de curiosidade, de estranheza, como qualquer outra pessoa. Por exemplo, se você se depara com algo novo, você não vai despertar curiosidade e ao mesmo tempo um sentimento de estranheza? Então, da mesma forma foram com os índios. Os europeus eram uma cultura totalmente diferente da deles. Obviamente, utilizavam utensílios diferentes deles. Então, obviamente, ia despertar a curiosidade, a estranheza, pois eles não tinham costume de se vestir daquela forma, eles não tinham costume de falar da maneira que os portugueses falavam. Eles não tinham o costume de possuir a mesma religião que eles tinham, que os portugueses tinham. E da mesma forma, os portugueses para com os índios. Ambos tiveram estranheza e curiosidade um com o outro, certo? Então, a princípio, foi mais ou menos isso que aconteceu. Sentimento de curiosidade, de estranheza e, ao mesmo tempo, foi pacífico, não teve logo de cara confrontos, brigas e etc. Então, assim, os europeus se sentindo superior aos índios, começaram a tentar conquistar os índios com objetos que eles não tinham, apresentando espelhos, apresentando alguns utensílios que eles não possuíam para conquistar os índios e descobrir o território e conhecer as áreas de todo o território brasileiro e mais na frente começar finalmente a explorar, né, o território brasileiro. E eles começaram sim dessa forma, tentando conquistar os índios, mas depois, não se iluda, eles começaram a travar sérias batalhas com os índios, pois os índios perceberam que eles queriam realmente tomar o território, que eles não estavam ali para adquirir amizade com ninguém e realmente começaram a disputa entre índios e europeus. Obviamente os índios saíram perdendo, porque os índios não tinham os armamentos que os europeus tinham, não tinham a mesma tecnologia em termos de armas que os europeus tinham. Eles só tinham o arco e a flecha e muita gente para lutar contra. Mas os europeus também tinham muita gente e, além de tudo, tinham um armamento bem mais avançado do que os índios. E isso acarretou em um verdadeiro genocídio, que foi uma matança dos índios. Muitos morreram, tanto que havia milhares de índios aqui em todo o continente americano, depois da descoberta dessa região do continente americano pelos europeus. Muitos índios morreram, os que sobraram foram escravizados, perderam sua cultura, enfim, foi um verdadeiro processo desastroso para a conquista do território brasileiro. Então vamos lá. A princípio, os europeus, eles achavam, em específico os portugueses, que logo ia chegar aqui e dar de cara com metais preciosos, como ouro ou então pedras preciosas, mas eles se enganaram. Logo de cara, os europeus não tiveram contato com metais preciosos ou coisas desse tipo. A riqueza que eles perceberam, que eles tiveram logo de início, a atração, foi o pau-brasil. O que é o pau-brasil? É uma árvore extremamente valiosa, certo? Que quando cortada, ela coloca para fora um determinado líquido avermelhado, e esse líquido avermelhado poderia ser utilizado para tingir tecidos e até mesmo para outras coisas. Então, o que é que acontece? A árvore chegava até 30 metros de altura. Eles começaram a explorar o pau-brasil e começaram a conquistar os índios para utilizá-los na exploração do pau-brasil. E como é que eles faziam isso?
eles faziam uma espécie de escambo, ou seja, ele dava mercadorias baratas para os índios em troca deles explorarem o pau-brasil, cortarem a árvore e levar os troncos até os navios deles. Ou seja, por exemplo, o escambo, os portugueses chegavam com um espelho. O espelho para o índio é uma coisa do outro mundo, eles não conheciam, então eles achavam aquilo o máximo. Então o europeu chegava, o português, entregava um espelho, dava uns espelhinhos a eles, uns armamentos, umas besteirinhas aqui, e em troca queria o trabalho deles para explorar o pau-brasil, cortar a árvore e levar até o navio. Ou seja, era uma coisa extremamente injusta, era uma questão de exploração mesmo, esse trabalho escambo. Então, por muito tempo, o pau-brasil, ele foi explorado aqui na nossa região. Gente, foi tão explorado a ponto de que entrou em extinção as árvores do pau-brasil. Hoje você só encontra algumas reservas ambientais, certo? Em que lá elas estão preservadas. Então, assim, de início, os portugueses, eles não habitaram aqui no Brasil para morar mesmo. Eles queriam apenas explorar a riqueza dessa nova colônia que eles estavam adquirindo, desse novo território que eles estavam adquirindo. Começaram a explorar o pau-brasil e despertaram interesse em descobrir outras riquezas nesse território tão imenso que é o Brasil. Então, assim, para eles, como eles não tinham interesse em morar aqui, eles fizeram as feitorias. O que é feitorias? Eram apenas uns pontos de armazenamento de pau-brasil, certo? E também um ponto para fixar qualquer tipo de defesa contra os inimigos. Então, as feitorias eram uma espécie de depósitos, de armazéns. Não uma casa, não moradias, que eles não tinham interesse de ficar morando aqui. Só que tempos mais tarde, a coroa portuguesa ela começou a se preocupar com isso. Por que ela começou a se preocupar com isso? Os franceses também despertaram curiosidade em conhecer e explorar o território americano, em específico o Brasil. Então, os franceses conseguiram chegar aqui e começaram a querer explorar também o pau-brasil. Então, o que é que isso acontece? Eles explorando o pau-brasil despertou um certo temor do Portugal, com medo de perder o território para os franceses. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a querer investir na agricultura. Os portugueses começaram a querer investir na agricultura. E o que é que eles escolheram? A cana-de-açúcar. Porque em outras colônias que eles tinham, os portugueses já plantavam a cana-de-açúcar lá. Então, eles sabiam como era o sistema já de produção de cana-de-açúcar. Mas, para isso, era necessário pessoas virem para cá, morar de vez aqui, para cuidar de todo o cultivo da cana-de-açúcar. Então, o que é que os portugueses fizeram? Eles começaram a explorar a cana-de-açúcar no litoral. Por que no litoral? Porque é justamente no litoral onde tem um solo apropriado para o cultivo da cana-de-açúcar, como, por exemplo, o solo massapê. E o clima quente e úmido. Isso é extremamente agradável para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, assim começou a exploração de cana-de-açúcar. E os portugueses a coroa portuguesa começou a mandar pessoas para cá, para habitar, para morar aqui no Brasil, para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, começou assim a surgir povoamentos aqui no Brasil, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que fundou um primeiro povoamento aqui no Brasil, cujo nome era São Vicente. Foi a primeira vila portuguesa aqui no Brasil, certo, minha gente? Então, essa expedição comandada por Martim Afonso, ela fundou São Vicente, fizeram esse povoamento, começaram a habitar aqui e começaram a cultivar a cana-de-açúcar. Só que no início da colonização, o governo português não tinha muitos recursos financeiros para investir mesmo nessa tarefa de colonização. Então, o território do Brasil era muito grande e é muito grande. E o que é que ele ia fazer com tantas terras? E pessoas, eles precisavam de pessoas para administrar essas terras, os cultivos da cana-de-açúcar. Então, a ideia da coroa portuguesa foi fazer as capitanias hereditárias, que era dividir a terra em grandes lotes de terra, em que esses grandes lotes de terra, essas grandes faixas de terra, seria administrado por um donatário, um capitão donatário. O capitão donatário seria responsável para administrar aquelas determinadas faixas de terras daquele determinado
lugar. Então, assim, foram feitas 15 capitanias hereditárias, só que apenas duas permaneceram, conseguiu gerar frutos, digamos assim, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Então, assim, com o insucesso das capitanias hereditárias, ou seja, com o fracasso das capitanias hereditárias, porque de 15 só restou duas, que realmente prestou, digamos assim, a coroa portuguesa, ela criou o governo geral. O governo geral era um centro político administrativo que foi na cidade de Salvador, em que era administrado o governador geral. O governador geral tem a incumbência de administrar todo o território brasileiro, certo? Era uma espécie de presidente, digamos assim, o governador geral. Então, assim, nas vilas que foram surgindo ao longo do tempo, foram construídas câmaras municipais. Essas câmaras municipais eram governadas por homens bons. Mas por que homens bons? Será que eram homens bons de verdade, tinham um bom coração? Não, minha gente, não era nada disso. Eles eram chamados homens bons porque eram homens que tinham dinheiro, riqueza. Então, homens bons para eles eram homem rico. Homem podia ser a pior pessoa do mundo, mas se tiver dinheiro para eles, eram homens bons. Então, esses homens bons começaram a administrar a Câmara Municipal desses vilarejos. E a partir daí começou a surgir todo esse sistema de colonização aqui no Brasil, extremamente hierarquizado e centralizado em uma minoria que possuía riquezas e influência. Então, daí em diante, começou a surgir as fazendas, os engenhos, os senhores de engenho, donos de grandes engenhos de açúcar, e começaram a surgir esse governo centralizado em uma elite, em uma minoria rica no Brasil, que até hoje, infelizmente, é o que prevalece até hoje. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, o sistema da gente é centralizado, mesmo que tenha a democracia, mas infelizmente está concentrado nas mãos de uma minoria. Então, isso é histórico, isso veio desde a forma como o Brasil foi colonizado, desde como a coroa portuguesa começou a implantar seu sistema centralizado no Brasil. Então, esse sistema de minoria, de administração de uma minoria aqui no Brasil, surgiu desde a época da colonização, em que a coroa portuguesa implantou todo esse sistema político centralizado, certo, minha gente? Então, a gente já recebe uma herança da época colonial. Isso aí que acontece nos dias de hoje, no sistema de administração política seria apenas uma minoria, apesar da democracia que temos, mas isso aí é herança do período colonial. Então, minha gente, a aula de hoje fica justamente essa questão da colonização, sobre a descoberta do pau-brasil, sobre a exploração que os portugueses fizeram com os indígenas com o pau-brasil através do trabalho escambo, que era por trocas de mercadoria barata, tipo, eu te dou um espelho, dizendo isso ao índio, e você em troca vai cortar várias árvores de pau-brasil para mim e colocar no meu navio. Era assim o pagamento deles em mercadorias baratas, que para os índios aquilo era o máximo, pois eles não conheciam, uma verdadeira exploração. Depois falamos nessa aula sobre as feitorias, que eram depósitos de armazenamentos para o pau-brasil e ao mesmo tempo um ponto de defesa que os portugueses tinham aqui em caso de guerra ou coisa desse tipo. Depois falamos sobre o primeiro povoamento aqui no Brasil, que foi fundado pelo Martim Afonso de Souza, veio pela expedição de Martim Afonso de Souza em 1532. Martim Afonso fundou São Vicente, que foi a primeira vila portuguesa aqui no Brasil. E por fim falamos sobre as capitanias hereditárias, o governo geral que foi implantado aqui no Brasil, que era administrado por um governador geral, e pelas câmaras municipais, que eram governadas por homens bons. E eu falei aqui que homens bons eram aqueles que tinham dinheiro. Não era porque eles eram bons de verdade, não. Certo? A pessoa ter riqueza naquela época era considerado bom. Então, minha gente, a aula de hoje termina por aqui. Desejo a vocês um excelente final de semana e que vocês assistam um vídeo. Até mais!